A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Eu quero estar expressando a minha alegria. Eu quero estar expressando a minha gratidão a Deus por sua vida. Amém? Estávamos ontem com 100 inscritos. Hoje já chegamos em 110 inscritos. Que Deus abençoe você. Faça aquilo que eu ensino no outro vídeo, que é multiplicar. Se todos os inscritos conseguirem no mínimo 10 pessoas e fazer com que essas pessoas também se inscrevam, a gente chega rapidamente nos 1000 inscritos. Amém? E vamos atingir uma quantidade de pessoas imensa. Milhões e milhões. O meu desejo é esse. Milhões e milhões de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Amém? Meus amados, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê também o seu like. Amém? Não se esqueça. Em nome de Jesus. Meus amados, vamos para a palavra de Deus. Tema da mensagem de hoje. De quem é o defeito? De quem é o defeito? Faça a sua parte. Irmãos, olha só. Essa pregação ela iniciou mediante uma conversa que eu tive com meu pai. Fala a verdade. Muitas pessoas, elas querem justificar os seus erros olhando para o defeito das pessoas. Às vezes elas querem tomar algum tipo de atitude se baseando no defeito de uma outra pessoa. Tema da mensagem de hoje. De quem é o defeito? Faça a sua parte. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 6. Vamos ver o que Cristo diz a respeito disso? Vamos ver o que Jesus diz a respeito disso. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22. Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmãos, tudo está na nossa forma, na maneira de ver. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo estará em luz. Porém, se os teus olhos forem maus... Pastor, o que significa isso, pastor? Tem gente que tem malícia, irmão, em tudo aquilo que vê. Tem gente que tudo que vê critica, tudo que vê está errado, tudo que vê causa problema para ele. Os olhos são maus. E o corpo, infelizmente, se torna um corpo em trevas, porque tudo que a pessoa vê é defeito. Analisa comigo. Tem gente que olha uma pessoa e a pessoa, sem querer, ela abre um sorriso. Ela está conversando com uma outra pessoa lá e ela abre um sorriso. A pessoa já fala assim: olha lá, tá falando mal de mim. Se ela olhou para mim dando risada, é porque ela tá falando mal de mim. Quer dizer, gente, às vezes a pessoa deu risada porque foi uma coincidência. Ela não está dando risada de você. Fala a verdade, se não existem pessoas que já pensaram assim: olha lá, tá olhando para mim, tá dando risada, tá zombando. Não, a Bíblia diz: tudo aquilo que você vê, ou pode ser bom aos teus olhos, ou pode ser mal aos teus olhos. Vamos lá. Pastor, qual foi a conversa que você teve com teu pai? O meu pai contou hoje para mim uma história, eu achei muito interessante. Tema da mensagem de hoje: de quem é o defeito? Faça a sua parte. Olha só a história que meu pai contou para mim. Meu pai me contou uma história de um pastor
e de um irmão. Este irmão chegou no pastor e disse para o pastor: pastor, é o seguinte, eu vou sair da igreja. Vou sair. O pastor falou: mas o que foi, meu irmão? O que está acontecendo? Ele disse: vou sair da igreja. O senhor não sabe administrar. Está tudo errado aqui dentro, pastor. Ele disse: mas como assim está tudo errado aqui dentro? A irmã de saia curta, o senhor não fala nada. Irmã fazendo fofoca aqui dentro, o senhor não fala nada. Pessoas fazendo coisas erradas, o senhor não fala nada. Colocou um monte de defeito lá, começou a falar um monte de coisa lá. E o pastor foi ouvindo, ele disse: é mesmo, meu irmão? Você viu tudo isso aí, tudo esse defeito dentro da igreja? Ele disse: vi. E eu vejo que o senhor não resolve, então eu vou fazer o seguinte, eu vou embora. O senhor não sabe administrar, não. Eu vou para outra igreja. O pastor falou: faz o seguinte, você vai sair da igreja? Vou. Então faz o seguinte, vem só hoje, vai ser o último dia. Venha hoje à noite. Ele disse: tá bom, tanto faz. Eu vim tantas vezes aqui para ver essa desorganização. O que custa vir mais uma vez? Não tem problema nenhum. E veio. Quando ele chegou no culto, o pastor deu um copo com água para ele. Irmão, vem aqui. E deu um copo com água para ele. Um copo transbordando de água, assim, estava bem cheinho. E colocou um pano branco em cima. Antes disso, antes de colocar o pano branco, ele pintou, jogou uma tinta vermelha dentro do copo e tampou o copo. A água estava quase na boca. O pano branquinho e a água vermelha. O pastor falou, o homem perguntou, o irmão: mas pastor, o que significa isso? Ele disse: segura. Ele segurou. Eu quero fazer um teste com você. Essa água está vermelha. O pano está completamente branco. Eu quero que você, enquanto o culto estiver acontecendo, você ande nos corredores da igreja devagar, com bastante cuidado, porque esse é o teste. Você não vai deixar que a água que está com uma tinta vermelha toque no pano que está branco. Quando este pano voltar, quando o copo voltar, o pano tem que estar branquinho. Então, anda com bastante cuidado e não deixa a água vermelha manchar o pano branco. Ele disse: tá bom então, pastor. Pegou o copo, segurou com as duas mãos, e o pastor então iniciou o culto, e o irmão, ninguém estava entendendo nada. E eu acho que nem o irmão também. O pastor começou o culto, o irmão segurou com as duas mãos e foi andando. Com bastante cuidado para não deixar com que a água vermelha tocasse o pano branco que cobria o copo. E ele foi andando porque a água quase transbordava. E ele foi bem devagarinho. E o culto foi acontecendo. E ele foi passando pelos corredores. Resultado, quando o culto terminou, o irmão veio com o copo e entregou: pastor, consegui cumprir com a minha missão. Tá aqui, ó. O pano tá branquinho. A água vermelha não tocou o pano branco. E entregou para o pastor. O pastor falou: rapaz, parabéns, você conseguiu. Você não deixou que a água vermelha tocasse o pano branco. Você não deixou que a água transbordasse. Você teve todo esse cuidado. Ele disse: foi. Viu, pastor? Eu sou dedicado. O pastor falou: muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, meu irmão, antes de você sair desta igreja e ir para outra. Enquanto você estava andando com este copo na mão, tendo o cuidado de não deixar que a água tocasse o pano branco, o cuidado que você teve em cumprir com a sua missão,
enquanto você estava cumprindo com a sua missão, você olhou a irmã que estava fazendo fofoca? Ele disse: não, pastor. E conforme você foi andando, você conseguiu ver aquele defeito que você contou para mim, daquele irmão que ficava só olhando no celular? Não, pastor, não vi. Ah, você viu aquela irmã, enquanto você estava com o copo, tendo o cuidado de não deixar a água cair e não manchar o pano branco? Você conseguiu olhar para aquela irmã que estava de saia curta? Ele disse: não, pastor. O pastor olhou para ele e disse: pois é, meu irmão. Quando você chegar lá na outra igreja que você diz que vai, não se esqueça do que eu vou te dizer. Este copo que você segurou representa Jesus Cristo. Enquanto você estiver olhando para Jesus e tendo cuidado de fazer aquilo que Ele quer que você faça, tendo cuidado de obedecer, olhando para Ele, você não vai conseguir olhar para defeito de nenhuma igreja, de nenhum irmão, de nenhum pastor. Você não vai conseguir olhar o defeito de ninguém, porque você vai estar olhando com seus olhos fixos em Jesus Cristo. Aleluia. Tema da mensagem de hoje: de quem é o defeito? Aonde está o defeito? Faça a sua parte. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 9, 10 e 11. Eu quero te ensinar isso. A Bíblia diz que Jesus se apresenta a aproximadamente 500 discípulos. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Versículo de número 8, de Atos, capítulo de número 1. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A Bíblia diz que quando Jesus foi dizendo isso, versículo de número 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Ou seja, Jesus foi dizendo e foi subindo. Foi subindo. A Bíblia diz que Jesus foi sendo elevado aos céus. E ele foi subindo. E a Bíblia diz que as nuvens o cobriram. E uma nuvem o recebeu, ocultando em seus olhos. Agora preste atenção no versículo de número 10. E fitando e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, lá no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Pastor, eu não entendi. 2 anjos vieram e tocaram naqueles homens. Eles estavam com os olhos tão fitos no céu. Eles estavam olhando tanto para o céu, para Jesus, vendo aquela maravilha de ver Jesus flutuando e subindo. Eles estavam tão maravilhados e olhando tanto para Jesus que eles não conseguiram ver que 2 anjos estavam ao lado deles. O que eu quero dizer para você? Eu não, o Espírito Santo. Enquanto você estiver com seus olhos em Cristo, enquanto você estiver com seus olhos em Jesus,
você não vai conseguir ver anjo, você não vai conseguir ver demônio, você não vai conseguir ver gente tribulada, você não vai conseguir ver defeito em ninguém. Você sabe por quê? Porque os teus olhos estão em Cristo e Ele é perfeito. Ele não tem defeito, Ele é sem mácula, Ele é maravilhoso, Ele é eterno, é poderoso, é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Me pergunta, por favor, aqui, me responda, aliás, quem é que consegue ver em Cristo algum tipo de defeito? Olha para Ele, irmão. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai conseguir ver defeito na sua igreja. Você não vai conseguir ver defeito em pastor nenhum. Você não vai conseguir ver defeito em ninguém. Tema da mensagem de hoje: de quem é o defeito? Faça a sua parte. Muitas vezes o defeito está em nós. Às vezes o defeito está em nós. Sabe por quê? Porque eu quero me espelhar nos homens. Homens têm defeito. Não adianta você querer se espelhar em homens. Você vai se frustrar. Os teus olhos têm que estar fitos em Cristo. Se firme na presença de Deus. Não olhe para ninguém. Olhe para Jesus. Eu quero que você faça agora uma prova. De quem é o defeito? Faz um favor para mim. Pega um espelho. Vai lá, pega um espelho. Coloca ele de frente com você, vai. Coloca o espelho na sua frente. Quando você colocar o espelho na sua frente, você vai olhar para o espelho e vai dizer assim, ó: ei, cuida da tua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de olhar o defeito dos outros e olha para você, para a sua vida. Faça isso. Se você fizer isso, você nunca mais vai querer se espelhar em alguém. Tem até uma historinha. Eu dei muita risada quando eu escutei essa história, contada pelo pastor Ricardo Gondim, da igreja Betesda, Assembleia de Deus Betesda. Preste atenção. Um irmão acorda para ir trabalhar. E ele vai e usa o banheiro, ele usa para fazer as suas necessidades. Terminando ali e tal, aquela coisa toda, ele foi trabalhar. Quando ele estava indo trabalhar, ele começou a sentir um cheiro ruim. Um cheiro ruim. Irmão, me perdoa, mas eu vou falar. Cheiro de cocô, entendeu? Ó, não é pra rir. Ó, cheiro ruim. Todo mundo que ele chegava perto, ele... Nossa, que cheiro de cocô. Nossa. Todo mundo tava fedendo pra ele. Todo mundo que ele se aproximava, ele disse: nossa, mas que cheiro ruim, gente. Meu Deus, que cheiro terrível é esse aqui. E foi até o serviço, sentindo o cheiro de cocô. Ele disse: gente, mas não é possível. Quando ele chegou no serviço, ele disse: meu, mas até aqui também tá esse cheiro? Não é possível. Todo mundo tava fedendo. Ele olhava e falava: gente, tá tudo... Gente, como esse povo tá podre hoje. Me perdoe a expressão. Ó, ele disse: eu vou no banheiro, eu vou lá no banheiro da empresa, eu vou passar um perfume, porque, gente, eu não sei que fedor que é esse. Eu não sei que fedor que é esse. Quando ele chega dentro do banheiro da empresa, que ele olha no espelho, o que é que tinha no bigode dele? O que é que tinha no bigode dele? O cocô que ele veio sentindo no trajeto todo estava aqui, ó. O bigode dele estava melado, ó, melecado de cocô. Falei para você não rir. Vamos lá. O defeito estava em quem? Olhou a viagem toda, pondo defeito em todo mundo. Mas o defeito estava em quem? O defeito estava nele. Ele é que estava sujo.
Nós temos que parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para nós. Não fica com nojo não, desse exemplo que eu dei, não. Pode ser um exemplo chulo, uma coisa assim até um pouco que nojenta, mas é basicamente isso mesmo. Quantas pessoas estão sujas? Quantas pessoas estão fazendo coisas erradas? E elas não conseguem enxergar. Vive pondo defeito nos outros. Eu não vou para a igreja para ser crente igual aquela pessoa, eu mesma que não vou ser. Peraí, conversa é essa? Eu já ouvi pessoas dizendo, se for para ser crente igual fulano, eu não quero. Então você nunca vai ser. Porque você, às vezes, está se espelhando no ser humano. E ser humano tem falhas, tem erros. Nós temos que olhar para nós, irmãos, e cuidar da nossa vida. Nunca se esqueça dessa mensagem. Nunca tente justificar os teus erros com os erros de outras pessoas. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, a partir do momento que nós dizemos, Senhor Deus, eis-me aqui diante de Ti. Conserta a minha vida, Senhor. Sabe o que o salmista diz? Salmo 139, versículos de número 23 e 24. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Guarda essa palavra em seu coração. E diga para alguém que estiver do teu lado aí, diga para ele assim, ó. Se você estiver com alguém, diga para ele, ó. Olha para ele e diga, ó, não olha para mim não, tá? Não olha para os meus defeitos não. Cuida da tua vida. Diga para ele aí. Amém? Se cada um de nós cuidarmos da nossa vida diante dos homens e primeiramente diante de Deus, você pode ter certeza, irmão, você nunca mais vai se frustrar com ninguém, porque os teus olhos estarão em Cristo Jesus. Prepare o seu copo com água. Eu estarei orando por você agora. E eu quero pedir a Deus que, se de repente você estiver frustrado com alguém. Hoje eu encontrei com um amigo, não quero dizer o nome dele não. Eu fiquei muito triste porque eu conversei com ele e ele disse para mim: eu não estou mais no Evangelho. Eu disse: por quê? Você se entristeceu com alguém? Ele eu tenho os meus motivos. Eu quero te fazer uma pergunta. Com certeza ele não tem nada para falar de Jesus. De Jesus não. Se alguém o frustrou, foi um ser humano. Aí eu fico imaginando o coração do nosso Jesus. O nosso Jesus, ele olha e diz: mas o que foi que eu fiz para você? Para você me abandonar, minha filha? Para você me abandonar, meu filho? Eu não tenho culpa. Então eu quero orar. Porque se você tem se entristecido, se na igreja em que você está, de repente você está apavorado, dizendo: meu Deus, eu não aguento. Eu não estou falando de heresia, irmão. Eu não estou falando de heresia. Se você estiver num lugar que você sabe que está pregando contra a palavra de Deus, aí não, né? Aí é diferente. O alimento que vem do altar é a base. Se ali
você tem certeza que é pregado a palavra de Deus, não olhe para os defeitos dos homens, a não ser que na onde você está pregue heresia, e é diferente. Agora, se do altar vem Jesus, porque Jesus é a palavra, então em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você para que você se firme, e Deus vai te dar novos horizontes, um olhar espiritual, e você vai se fortalecer no Senhor, na palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar em tuas mãos a vida desta pessoa, meu Pai, que de repente tem colocado desculpas para não fazer a tua vontade, porque está triste, chateado com o pastor, chateado com alguém, chateado com a irmã. De repente ele está achando tudo errado o que está acontecendo na sua igreja. Mas se ali, Senhor, for pregada a verdadeira palavra do Senhor, Deus, não deixa essa pessoa sair da tua casa, não. Eu quero que ao beber desta água, essa pessoa tenha os seus olhos espirituais abertos, para que ela possa olhar somente para Jesus Cristo. E aí ela não vai conseguir ver defeito em ninguém. Ela vai fazer a sua parte. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Decamanto Yassé, Ramanto que me dá Rassuri Bidai. Deixa eu falar algo. A salvação, ela é individual, viu? Naquele grande dia você não vai pegar nos braços de ninguém. Você não vai poder salvar a tua mãe. Não vai poder salvar o teu pai. Você não vai poder salvar ninguém naquele grande dia. A salvação, ela é individual. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 10. Todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo, para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. E isso será individualmente. Então cuida da tua vida, se prepara, busque ao Senhor. Eu declaro vida espiritual para você, e que os teus olhos estejam fitos somente em Jesus. Ele não tem defeito. Beba um pouco desta água. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Compartilhe este vídeo. Evangelize. De repente você conhece alguém que está quase para sair da igreja, porque, infelizmente, ela está baseando a sua fé no defeito de outras pessoas. Mande esse vídeo para ela. E eu tenho certeza que você pode estar ganhando uma alma, resgatando uma alma do inferno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.